Então vamos falar sobre eletrocirurgia, certo? A eletrocirurgia, pessoal, é um recurso, né? O uso da eletricidade em cirurgia é um recurso muito importante e muito criterioso no sentido de que a gente precisa necessariamente, em alguns casos, necessita fazer o uso do bisturi elétrico. E, inclusive, por experiência própria, aqui, né, na clínica, nós já tivemos de iniciar uma cirurgia e no meio da cirurgia a gente necessitar fazer o uso do bisturi. Ou seja, no planejamento a gente não ia usar o bisturi elétrico, mas no meio da cirurgia a gente teve necessidade. Por quê? Porque o principal cuidado que a gente tem que ter em qualquer cirurgia é o controle com sangramento. É controlar sangramento. Então, se eu vou fazer qualquer cirurgia, qualquer intervenção, eu tenho que planejar um meio de controlar sangramento. Seja por hemostasia direta, seja por cola cirúrgica, seja por agentes hemostáticos, seja por eletrocauterização. Então eu tenho que ter no meu planejamento um meio de controlar sangramento. E sangramento é o calcanhar de Aquiles de qualquer procedimento cirúrgico. Certo? Funciona assim. A gente inicia uma cirurgia com um objetivo, né? Por exemplo, fala aqui de uma cirurgia grande, por exemplo, como uma colecistectomia, retirada de uma vesícula. Ok? Vamos tirar a vesícula, esse é o objetivo. Independente se é uma cirurgia por vídeo, independente se é uma cirurgia aberta, o objetivo é retirar a vesícula. Agora, se no meio do caminho a gente acaba provocando um sangramento, então o objetivo principal agora fica de lado, que seria a colecistectomia, e agora o objetivo se passa a ser controlar esse sangramento. Certo? Controlar esse sangramento. Quando a gente consegue... Olá, tudo bem, Priscila? Fica à vontade. Quando a gente consegue controlar esse sangramento, agora a gente volta para o objetivo, que é retirar a vesícula. Ok? Então a gente começa com o objetivo. Se nesse caminho a gente barra numa artéria, barra numa veia, inicia um sangramento, a gente tem que parar tudo, controlar esse sangramento e volta para o objetivo principal. Certo? E aí, o uso do bisturi elétrico, ele tem que ter um conhecimento. Vocês vão ver que usar o bisturi elétrico, ligar aquela maquininha ali não é uma coisa simples, como se parece ser. E é muito, mas extremamente, joga para cá, extremamente perigoso. Certo? Priscila, se quiser sentar ali em cima, ali, junto com a Adna ali, fica à vontade. Se a baixinha aí está aí atrás, fica ali, isso, joga no meio aí. Ó, essa gaveta de baixo é uma escada. Se você puxar a gaveta de baixo, ela é uma escada. Isso, é de baixo. Isso, agora sobe nela. Aí, isso. Perfeito. Beleza? O pessoal quebrou o coração de mãe. Vai se apertando aqui e vai dando jeito. Beleza? Então, assim, a gente eu iniciei essa aula trazendo 2 artigos científicos que eu encontrei interessantes para a gente discutir o uso do bisturi elétrico. Então, o primeiro artigo aqui, ele fala o seguinte, ele fala sobre o desconhecimento do cirurgião geral sobre os eventos na eletrocirurgia. E o outro artigo, ele fala de um impacto do treinamento de curto período para os cirurgiões e a diminuição, tá até com erro ali, diminuição do número de eventos. Vejam bem, eu trouxe aqui o abstract, né, o resumo do artigo. Então ele diz aqui, ó, então esse artigo ele foi publicado pela FUSE. A FUSE é uma força-tarefa no uso de cirurgias, de eletrocirurgia, tá? É americano, então é um estudo americano. Então ele traz aqui, ó, os cirurgiões não são obrigados a realizar treinamento em dispositivos baseados em energia
ou documentar seu conhecimento sobre questões de segurança relacionadas a seu uso. Sua compreensão sobre como usar os dispositivos com segurança nunca foi formalmente testada. E vocês vão ver isso na prática. Vocês vão entrar e sair da faculdade sem ligar um bisturi elétrico. Assim foi comigo, assim foi com todo mundo. A faculdade não tem no laboratório um bisturi elétrico para vocês manusear. E no internato vocês não vão colocar a mão nisso. Este estudo avaliou esse conhecimento em um corte, né? Uma corte é o método de estudo, tá? Estudo randomizado, duplo cego, chama-se corte. Então, é um conhecimento em uma corte, que é o tipo de estudo, né? O tipo de pesquisa, de cirurgiões gastrointestinais, e determinou se os principais fatos poderiam ser aprendidos em um curso de meio período. Então, o método, né? A SAGES coordenou o curso de pós-graduação em Educação Médica Continuada para o uso fundamental de energia cirúrgica, da FUSE, né, que é a força-tarefa no uso de eletrocirurgia. No encontro, né, da SAGES, em 2011, o corpo docente do curso preparou uma prova de múltipla escolha, um pré-teste, com 11 itens sobre conhecimento crítico, aplicando o teste, né, aos membros do Conselho da SAGES, do Comitê de Qualidade, Resultado e Segurança, e da Força-Tarefa, né, da FUSE. Os participantes do curso de pós-graduação realizaram um pré-teste e, ao final do curso, realizaram um pós-teste com 10 itens que abrangeu o mesmo, ou seja, eram as mesmas perguntas do pré-teste, apresentou no pós-teste, depois do curso. Conclusões. Muitos cirurgiões apresentavam lacunas de conhecimento sobre o uso seguro do dispositivo de energia amplamente utilizado, ou seja, sobre o bisturi elétrico. Um currículo formal nessa área pode suprir essa lacuna e contribuir para aumentar a segurança. Então, assim, pasmem, cirurgiões que já tinham experiências, eram professores do curso de pós-graduação, foi aplicado, e eles mesmos não tinham assim, lacunas, né, sobre o conhecimento, ou seja, não dominavam, não conheciam totalmente, principalmente o uso seguro do bisturi elétrico. E aqui no segundo estudo, né, na segunda pesquisa, foi sobre o curso que eles produziram. Então, embora os dispositivos... Então, aqui, o impacto de um componente prático na aprendizagem do currículo do uso fundamental de energia cirúrgica. Um ensaio clínico randomizado em residentes de cirurgia. Embora os dispositivos de energia sejam onipresentes na sala de cirurgia, eles ainda são pouco compreendidos e podem resultar em complicações significativas. O objetivo deste estudo foi estimar em que medida a adição de um novo componente prático melhora a aprendizagem do currículo de eletrocirurgia, do SAGES, né, sobre o uso fundamental da energia cirúrgica entre residentes de cirurgia. Então, o método. Residentes cirúrgicos participaram de um curso didático de eletrocirurgia com duração de 1 hora. 1 hora apenas, baseado no currículo FUSE. Em seguida, eles foram randomizados. Randomizado significa você fazer um ensaio duplo cego, ou seja, o cobaia não sabe que está sendo testado e o experimentador, ou seja, o cientista que está aplicando, também não sabe que o cobaia está sendo testado. Por isso é chamado de duplo cego. Por isso que isso é um estudo randomizado. Por exemplo, quando eu vou fazer um estudo, só para explicar o que é randomização, quando eu vou aplicar um estudo, eu tenho cobaias que vão receber placebo e o cobaia que vai receber o medicamento. Concorda comigo? Não é assim? E eu preciso comparar, né? Só que eu sou o experimentador. E eu sei qual grupo. Então eu já tenho uma tendência a esperar o resultado do grupo que recebeu o remédio verdadeiro. Entende? Eu já crio uma expectativa de quem recebeu o remédio verdadeiro. Agora, quando o estudo é duplo cego,
esses dois grupos são embaralhados e eu não sei qual é o grupo placebo, qual é o grupo que recebeu o medicamento. Por isso que é chamado de duplo cego, porque eu não sei quem recebeu placebo, quem recebeu a substância ativa, e o grupo que está sendo experimentado não sabe se ele tomou, o que ele tomou foi placebo ou foi remédio. Ele não sabe. Entende? Então, isso é chamado de estudo randomizado. Ok? Então foi feito um estudo randomizado, né? Para os dois grupos, uma sessão prática não estruturada no qual os residentes utilizaram dispositivos eletrocirúrgicos, que é o grupo controle. Então o grupo controle é aquele que a gente vai comparar. E uma sessão prática de treinamento direcionado a objetivos do grupo sim, ou seja, o grupo que realmente foi experimentado. As avaliações pré e pós-currículo imediata e aos 3 meses incluíram conhecimento sobre dispositivos eletrocirúrgicos, prova de múltipla escolha, autopercepção de competência de cada um dos 35 objetivos do curso, né, o questionário, autopercepção do conforto com a execução de 7 tarefas relacionadas ao uso seguro do dispositivo de eletrocirúrgico. Conclusões. Um currículo baseado na FUSE, na força-tarefa do uso de eletrocirurgia, uso seguro de eletrocirurgia, melhorou o conhecimento e o conforto dos residentes cirúrgicos no uso seguro dos dispositivos eletrocirúrgicos. A adição de um componente estruturado de simulação interativa em bancada melhorou ainda mais a aprendizagem e a retenção em 3 meses. Ou seja, um treinamento com simulação interativa, ou seja, em bancada, nada mais. O que é uma simulação interativa com bancada? Um treinamento prático. O que a gente vai fazer aqui hoje. Hoje a gente vai ligar aquele aparelhinho e todo mundo vai aprender a utilizar. Então a gente vai ter um embasamento teórico muito substancial para que a gente possa ter um ganho teórico bem substancial, e a gente vai fazer prática aqui para vocês entenderem potência, como é que corta, a posição do bisturi, como é que utiliza, beleza? Certo? Eu ia trazer um porco vivo para a gente fazer aqui, e aí aproveitava já fazer um churrasco na sequência, mas não consegui comprar o porco. Vamos lá. Então, o que é uma eletrocirurgia? O que é uma eletrocirurgia? Até errei ali, ó. Eletrocirurgia. Vamos lá. Eletrocirurgia é uma técnica médica que utiliza corrente elétrica de alta frequência mesmo, a gente utiliza uma carga de até 10.000 volts, tá? Para cortar tecido ou coagular sangramentos durante o procedimento cirúrgico. Ela é amplamente utilizada em diversas especialidades, como ginecologia, dermatologia, cirurgia geral e até na odontologia. Então, um pouquinho do fato histórico, né? Em 1926, um físico chamado William T. Bove, esse William não era médico, né? Ele era físico, ele inventou o primeiro gerador eletrocirúrgico da história, né? E ele morreu pobre, porque ele vendeu a patente por $1 e foi expulso da universidade onde trabalhava. Porque lá havia um dogma que proibia o uso de eletricidade para fins terapêuticos. Então, imagina, ele criou a primeira máquina, certo? E a máquina que ele utilizou, que ele criou, serviu para arruinar a carreira dele, e ele ainda vendeu a patente e ficou pobre. E quem ficou famoso mesmo, né, com esse equipamento foi o Dr. Cushing. O Dr. Cushing, né, Harvey Cushing, neurocirurgião, ele ficou famoso porque ele foi o primeiro médico a fazer uma dissecção cerebral sem o paciente morrer sangrando. Porque ele usou a máquina, a máquina, o gerador eletrocirúrgico. Certo? Vamos lá. Então, por que é importante?
Por que é importante compreender a eletrocirurgia? Né? E eu coloquei essa frase aí justamente para a gente entender. Não consigo enxergar o perigo, porém algo não está me cheirando bem. Por que essas duas frases? Porque o perigo da eletrocirurgia está em justamente a gente não enxergar o que está acontecendo. E, por outro lado, a gente sente o cheiro da carne sendo queimada. Certo? Quando a gente passa o bisturi elétrico, a gente sente o cheiro da carne sendo queimada. Vocês vão sentir esse cheirinho hoje aqui. A gente sente o cheiro da carne queimada. Sendo que quando o paciente está sedado, quando ele está sedado, está em uma cirurgia de grande porte, por exemplo, ele não vai dizer onde está doendo, o que está incomodando. Então, se você está produzindo uma lesão secundária proveniente do bisturi elétrico, e vocês vão ver aqui que isso é algo muito fácil de acontecer, o paciente não vai falar. Ele não vai dizer que está incomodando. Então, você não está vendo que ele está sendo queimado, produzindo uma queimadura, certo? E o cheiro dessa queimadura, você está confundindo com o cheiro do local que você está cauterizando ou cortando. Entende? Por isso que a gente não consegue enxergar o perigo e esse cheiro, o que não está cheirando bem é aquilo que você, na verdade, não está se atentando. Porque você está achando que aquele cheiro que está vindo ali é o cheiro do corte que você está produzindo com o bisturi. Então, ó, vamos ver aqui. Essa foto dessa criança, essa queimadura que a gente vê ali no glúteo, no ventre glúteo, é justamente produzido pela placa de dispersão do bisturi elétrico. Então, o bisturi elétrico ele tem uma placa dispersora, deve estar aí em algum lugar, daqui a pouco a gente vai ver. E essa placa dispersora, ela fica em contato com a pele do paciente, porque ela precisa fazer o papel do fio terra, né, do aterramento, do retorno. Então, a energia ela vai passar pelo corpo do paciente, ela precisa retornar. Então, ela retorna pela placa dispersora, certo? E essa placa dispersora fica em contato com a pele do paciente. E se ela não tiver, primeiro ponto, aderida adequadamente. O que é aderida adequadamente? Se ela estiver frouxa, se ela estiver folgada, se o tecido que tiver é um tecido pouco gorduroso ou isquêmico, isso tudo contribui para que ela gere calor. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender. Vocês já perceberam, não sei se já aconteceu com vocês, mas em algum momento o chuveiro elétrico da nossa casa, às vezes o fio fica um pouquinho folgado e começa a derreter o fio em volta. Já viram isso? Já aconteceu com vocês? O chuveiro elétrico ele é ligado ao fio, né? Já aconteceu algumas vezes do fio ficar folgado e aí ele começa a gerar calor. E aí derrete aquela capa plástica do fio em volta. Por que isso acontece? Porque existe fuga de corrente. Porque em vez de o fio estar devidamente apertado, ele fica um pouquinho folgado e essa folga começa a liberar fuga de elétrons, fuga de eletricidade. E aí começa a produzir calor e o fio derrete em volta. Então isso acontece com o bisturi elétrico se a placa não tiver devidamente colocada. Um outro grande causador de lesão secundária do uso do bisturi elétrico são partes metálicas em contato com o paciente. Então, quando a gente vai fazer uma cirurgia e vai fazer o uso do bisturi elétrico, a gente tem que ter certeza de que nenhuma peça metálica tem contato com o corpo do paciente. Então, se ele tem, por exemplo, e acho que vai ter que abaixar o volume aí. Ou não, já baixou? Ah, tá, vá. Beleza. Então, por exemplo, se ele tem joias, né? Imagina, joia não pode entrar no paciente centro cirúrgico, mas às vezes nem é joia em si. Por exemplo, a gente pega um acesso para correr um soro para a cirurgia, certo?
Vocês entendem que se eu usar um scalp, que é um equipamento que ele tem uma agulha metálica, está dentro da veia do paciente. Imagina se a gente provocar uma queimadura lá dentro, porque tem uma peça metálica. Então eu não posso usar, eu tenho que usar um albucate, que é plástico, é teflon. Entende? O cuidado que a gente tem que ter. Quando a gente prende o campo cirúrgico, aquele pano verde ou azul que a gente cobre o paciente, a gente prende com umas pinças chamadas bacaus. A gente prende o campo com pinça bacaus. Então, essa pinça ela tem que estar por cima do campo e ela não pode estar em contato com o paciente. Se ela estiver em contato com o paciente, na hora que a gente jogar a eletricidade, essa parte metálica vai produzir queimadura. Vocês estão entendendo? O uso de joias pelo cirurgião também é contraindicado. Relógio, aliança, tem que tirar, porque mesmo que eu coloque uma luva por cima, vocês vão ver aqui, eu vou mostrar para vocês, que a aliança, se eu gerar uma corrente aberta é eu acionar o bisturi sem estar encostado no paciente. Por exemplo, se eu tiver com ele aqui, com a caneta do bisturi aqui, e acionar, aqui está produzindo uma corrente de alta voltagem, até 10.000 volts. E aí o que acontece? Daqui ele vai buscar alguma peça metálica que estiver próximo. Vocês estão entendendo? E aí o que está mais próximo? A minha aliança aqui. E aí quando eu aciono, ele vai fechar contato com a minha aliança e essa minha aliança pode esquentar e eu queimar meu dedo. Compreende? Por causa do bisturi. Então assim, eu tenho que ter um critério muito grande. Risco de incêndio. Risco de incêndio. Veja bem. Como assim risco de incêndio? Vocês já ouviram falar do Triângulo do Fogo? Alguém já fez curso de brigada de incêndio, bombeiro? Vou explicar para vocês. Para se produzir fogo, a gente precisa de 3 elementos básicos para se produzir fogo. Sem esses 3 elementos não tem fogo. Combustível, comburente e calor. Então assim, o comburente é o oxigênio. O combustível é qualquer material orgânico, à base de carbono, que pegue fogo. Papel, pano, certo? Tudo isso pega fogo. E o calor, que seria uma fonte de ignição. Então, para a gente iniciar um fogo, qualquer que seja, eu preciso desses 3 elementos. Se a gente remove qualquer um dos 3, acaba o fogo. Vamos imaginar um ambiente de centro cirúrgico, em que o paciente está sendo ventilado por um suporte de oxigênio porque ele está entubado. E eu estou oferecendo oxigênio a quanto? 100%. Tu entende que se tiver fuga desse oxigênio, ele vai enriquecer a atmosfera do centro cirúrgico de oxigênio na presença de um elemento que pegue fogo com facilidade. Por exemplo, a gente usa clorexidina alcoólica, a gente usa álcool 70. Vocês estão entendendo a mistura? Então, se eu juntar o álcool 70 que a gente utiliza para fazer antisepsia, o oxigênio que a gente usa para suplementar o O2 para o paciente, mais a fagulha do bisturi elétrico, pronto, a gente tem uma combinação incendiária dentro do centro cirúrgico. E aí, a gente pode, sem querer, juntar esses 3 elementos e, numa consequência, gerar isso aí que vocês estão vendo. Um incêndio dentro do centro cirúrgico. Literalmente um incêndio dentro do centro cirúrgico. Tinha um videozinho aqui, não sei porque que o vídeo não abriu, mas tudo bem. Beleza? Então aqui, ó, ferimentos causados, né, por aquecimento. Então aqui é o eletrodo, sabe o eletrodo de monitorização? Então ele tem a parte metálica, né? Então vocês imaginam aqui, então ele provocou uma queimadura no peito do paciente. E aqui é o pregadorzinho do oxímetro. Oxímetro do monitor, que a gente monitora o paciente. Imagina, aquele pregadorzinho do oxímetro, ele gerou, provavelmente o cirurgião acionou o bisturi. Quando você aciona o bisturi sem estar encostado no paciente, ele vai buscar o caminho mais curto e de menor resistência. Então ele fechou o contato com o pregadorzinho e queimou o dedo do paciente.
Certo? Vamos lá. Por que está assim? Por que ele está assim, Arthur? Será que é a internet? Porque essa apresentação está no Canva? Tá no Canva, é. A internet não está ruim assim, não. Peraí. Deixa eu... Aí tá, ficou boa aí. Volta. Ficou boa? Ah, então ficou. Então vamos lá. A internet? Você está conectado daqui ou no seu celular? Não, aqui. Vamos lá, então. Então deixa eu apresentar esse caso para vocês, ó. A Lorena, o sonho de Lorena, né, de 21 anos, de colocar uma prótese de silicone nos seios, se transformou em pesadelo. Durante a cirurgia realizada em um hospital de Olinda, Pernambuco, o bisturi elétrico que estava apoiado no corpo da jovem explodiu. Na verdade, não explodiu, né? Isso aí é matéria do jornal. E provocou uma queimadura na perna da moça. Provavelmente é a placa de espessora, certo? Ela tem que ficar apoiada num local de grande músculo e com bastante tecido adiposo. Ela está com dificuldade para andar e acusa o médico de negligência. A explosão teria sido na base do bisturi elétrico, placa de espessora, né? Eles falaram como base. Na base do bisturi elétrico. De acordo com José Diógenes de Souza, advogado de defesa, o médico não teve culpa. Foi em decorrente da rede elétrica do hospital que deu um curto na placa do bisturi, explica. A modelo já fez diversos comerciais para marca desconhecida em todo o Brasil. Ele era modelo, e aí o que acontece? A equipe médica está pagando uma pensão vitalícia para ela porque ela não tem mais trabalho. O corpo dela era a ferramenta de trabalho dela para ela ser modelo. Ela processou o hospital, processou o médico e a equipe está pagando para ela uma pensão vitalícia por conta do bisturi elétrico. Então, o que acontece, pessoal? Deixa eu fugir aqui um pouco do convencional para mostrar uma coisa para vocês aqui. Rapidinho. Deixa eu... Naquela cirurgia que nós fizemos, Onde? na retirada de lipoma, dá para mostrar bem o bisturi funcionando, que eu acho que foi gravado. Foi, né? Deixa eu... Vocês conhecem o site Jus Brasil? O site da Justiça? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Jus Brasil, bisturi elétrico. Aqui, ó. Jus Brasil, bisturi elétrico. Se eu correr aqui a barra de rolagem, vocês vão ver um monte de processo, ó. Um monte de processo envolvendo bisturi elétrico. Vamos abrir um aqui só o primeiro aqui. Aqui, ó. Ementa, indenização, erro médico, dano moral e estético. Queimadura causada por bisturi elétrico durante cesariana. Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença retomada. 1. Legitimidade passiva do hospital. Configuração. Autora e réu celebram um contrato de prestação de serviço de internação hospitalar. É o que basta no contexto da luz da teoria da... Não sei, enfim, esses termos jurídicos eu também não entendo juridiquês, não. Mas, enfim, responsabilidade do hospital. O hospital responde objetivamente por caracterizar a negligência dos médicos que atenderam a autora. 3. Dano moral, queimadura causada por bisturi elétrico em parto cesárea gera dano moral por se tratar de uma circunstância que causa vexame, dor física e necessidade de cuidados especiais no momento no qual a autora já se encontrava fragilizada, em recuperação pós-cesariana. Dano moral fixado em 15 mil, não é isso? 15 mil. Dano estético está também caracterizado, pois a marca das queimaduras permanecem, mesmo após completa cicatrização. Indenização fixada em mais 15 mil. Recurso provido. Ou seja, não tem jeito, cara. Se, assim, ó. A repercussão ela vai ser extremamente negativa e quem vai se responsabilizar pela indenização vai ser o hospital e o médico, não tem jeito.
Então a gente não quer isso para a gente, certo? Né? Deus nos livre. Então a gente não quer isso para a gente. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente for fazer o uso do bisturi elétrico. Então por isso a importância da gente ter esse conhecimento, de ter essa aula, tá? Para a gente conhecer aí basicamente, tá? Então, visto aqui as questões perigosas que a gente conheceu, principalmente envolvendo o bisturi, primeiro risco de queimadura. Segundo risco de incêndio. Não é isso? Sim ou não? Terceiro risco do profissional também se queimar. Por uso de metais, joias, ou pelo fato de encostar no paciente, ou encostar na maca. Certo? Você também pode se queimar por isso. Então a gente tem que tomar cuidado também. Então vamos ao princípio básico da eletricidade. A eletricidade sempre procura retornar à sua fonte e procura o caminho de menor resistência. Então, assim, então, independente do bisturi elétrico, vamos falar de eletricidade geral, a eletricidade ela vai sempre buscar o retorno. Então, por exemplo, paciente que toma choque elétrico na tomada, o choque, muitas das vezes, vai atravessar o corpo do paciente. Por quê? Porque algumas vezes o ponto de contato é a mão, mas a energia vai buscar aterramento. Então ele vai passar pelo braço, vai passar pelo corpo e vai sair pelos pés. Entende? Porque é o local que está em contato com a terra. Então esse é o trajeto que a energia vai fazer. E pode produzir queimadura tanto no ponto de contato quanto no ponto de saída. Compreende? Então, isso com o uso do bisturi elétrico não é nada diferente. A corrente elétrica, ela vai, no caso do bisturi elétrico, ela está sendo gerada pelo aparelho, ela vai ser desferida pela caneta, vai correr o corpo do paciente e vai retornar pela placa dispersora. Compreende? Ela vai fazer um caminho ela vai buscar o retorno. E ela vai buscar o retorno pelo caminho de menor resistência. Por isso, se a gente aciona o bisturi sem estar encostado no paciente, se eu aciono ele aqui, está distante do paciente, ele vai buscar um caminho mais curto e de menor resistência. Então esse caminho pode ser a aliança do nosso dedo, pode ser o metal da nossa roupa, pode ser o nosso relógio, pode ser uma corrente, pode ser um brinco, pode ser a pinça que está em volta do paciente, as pinças, ok? Então ele vai, se eu aciono, então isso é um erro grave. O que é um erro grave? E eu já vi muito esse centro cirúrgico. O médico liga o aparelho e fala assim, vou testar o aparelho. Aí ele pisa no pedal e faz assim, e vê se a luz está acendendo lá. Entende? Ele pisa e olha o aparelho e vê se não, está funcionando. Ele está fazendo o quê? Acionando o bisturi no circuito aberto. E esse circuito aberto, ele vai buscar o caminho menor. Então, se eu aciono ele aqui, ele vai para onde? Ele vai para lá. Entende? A corrente vai para ali. Se eu acioná-la aqui, ela está muito longe dali. Mas ela pode estar perto de algum ponto metálico. Compreende? Ela vai buscar o menor caminho. Então é um erro o médico testar o bisturi. Isso é um erro. Você não tem que testar o bisturi. Você tem que testar o equipamento antes da cirurgia. Quando a enfermagem que faz isso. A enfermagem vai testar carrinho de parada, vai testar monitor, vai testar os equipamentos que estão ali no centro cirúrgico. Vai fazer isso a enfermagem. Quando o médico pegar para usar, ele vai simplesmente ligar o aparelho e ele vai acionar no paciente, perto do paciente. Por quê? Porque eu vou ensinar. Por que ele deve fazer isso? Porque a gente sempre inicia com correntes mais baixas. A gente sempre faz teste com correntes mais baixas. Depois a gente vai pedindo para aumentar, de acordo com a necessidade. Compreende? A gente sempre inicia com corrente mais baixa e pede para aumentar. Beleza? Alguma dúvida? Não? Ô, doutor, sim. Quando você encosta no paciente, ele sente alguma... Ele deve estar anestesiado. Não sente. Não sente. Mesmo ele acordado, se ele vai tomar choque? Não toma choque. Que passa direto.
Existe um efeito que explica isso. Se eu não me engano, é efeito... O que acontece? Eu vou lembrar o nome. Seguinte, quando a gente trabalha com corrente de baixa voltagem, que vocês já ouviram falar em amperagem em hertz? É um conceito elétrico, eu não quero me aprofundar nisso, mas assim, ó, o aparelho da nossa casa, ele funciona numa frequência de 60 ou 50 hertz. Certo? Não é isso? Já viram lá? É 50 ou 60 hertz. Porém, ele trabalha numa voltagem de 220 ou 110. Ok? E uma baixa amperagem. Geralmente ele vai trabalhar com baixa amperagem. É média amperagem. É 1 ou 2 amperes. 1 ou 2 amperes. Certo? Beleza? O que acontece? O que mata, o que dá o choque, o que mata na eletrocução não é a voltagem, é a amperagem. Então, se eu tenho um aparelho que ele pode ter 10.000 volts, olha só, na corrente de casa é 110 ou 220, mas eu posso ter um aparelho que gera 10.000 volts, que é o que esse aparelho gera. Ele gera no máximo 10.000 volts, de acordo com o potenciômetro que a gente manipula ali. Só que ele vai ter baixa amperagem. E nessa baixa amperagem ele não vai produzir choque, nem produzir risco de eletrocução. Compreende? Ele trabalha numa potência muito elevada de voltagem, mas numa capacidade muito baixa de amperagem. E aí o que acontece? Quanto maior o hertz, maior imagina, a gente está falando de 10.000 hertz. A gente trabalha em casa com 60 hertz ou 50 hertz e o aparelho faz 10.000 hertz. É muita coisa. Ele está muito... ele está uma corrente muito alta. Então o que acontece? Quando a corrente ela é muito alta, ela não entra no tecido, ela fica só na superfície. Entende? Se eu tenho uma corrente de baixo hertz, se eu tomo choque, ela vai entrar no tecido. Por que o paciente toma choque pode fazer parada cardíaca? Porque ele pode atravessar o coração. O paciente que toma choque fica agarrado, ele cozinha por dentro. Porque vai aquecer o nosso corpo, não é líquido? O líquido aquece com a passagem da corrente elétrica, ele cozinha por dentro. O paciente fica agarrado no poste e morre queimado, ele cozinhou por dentro. Agora, quando a gente está com corrente de alta voltagem, ela está só na superfície, ela não entra em cavidade. Eu vou lembrar o nome desse efeito. E aí o que acontece? O bisturi está com alta voltagem, está com uma capacidade de hertz muito alta. Então quando a gente coloca ele ali, ele vai sair dali do local, ele vai percorrer a superfície do corpo e vai para a placa dispersora. Compreende? Superfície do corpo. Ele não vai para dentro da musculatura, dentro dos órgãos internos. Ok? Doutor, por isso que a corrente elétrica do Paraguai é mais perigosa que a nossa. Ela é 50 Hz e no Brasil é 60 Hz, exatamente. E é 220, né? Porque ela é menor ainda. Compreenderam aí? Então é isso, ó. Que eu estava explicando aqui, é exatamente isso aqui, ó. Efeito Faraday. Desculpa aí, né? Tá aqui no slide. O que esse efeito Faraday ele explica? Aqui, ó. Quanto a frequência de eletricidade da nossa residência está aqui, ó, 60 Hz. E o aparelho ele vai trabalhar aqui, ó, numa faixa mais alta. Então o que acontece? Essa corrente ela vai ser superficial, ó, ela é gerada, ela vai para a caneta e daqui a pouco ela vai e volta para a placa dispersora pela superfície do corpo, não pela cavidade. Compreenderam aí? O papel da placa é fazer o retorno. O próprio papel da placa é fazer o retorno, exatamente. Então, por isso que é importante posicionar a placa. A placa tem que estar em contato, tem que ter aderência, tem que ter pressão, não pode ficar frouxa. Se ficar frouxa, ela vai produzir calor. E aí pode provocar queimadura. Certo? Como as nossas cirurgias elas são cirurgias
são pequenas cirurgias, o paciente está acordado o tempo todo, né? A gente não ceda o paciente. Raríssimos são os casos que a gente vai sedar. Mas quando assim, a criança não fica quieta, e a gente vai fazer uma sedação consciente, né? Depois eu explico sobre isso. Sedação consciente é a gente usar uma dose leve de ketamina para fazer o paciente ficar dormindo acordado, certo? A gente vai fazer uma sedação consciente, a gente dá uma ketamina de baixa dose, o paciente ele vai ficar letárgico e ele fala, ele se move, mas ele não lembra de nada, ele está dormindo acordado. Mas isso é só quando a gente tem alguns casos muito específicos que a gente precisa realmente controlar a criança. Tá? Por exemplo, se a gente fizer uma postectomia, uma cirurgia de fimose, numa criança a gente vai ter que dar um comprimidinho para sedar ela, para dar uma relaxada. E aí a gente monitora, faz o comprimido, monitora e vê como é que a criança responde o parâmetro e a gente conduz a cirurgia ali para ter o máximo de segurança possível. Ok? Só nesses casos. Agora, adulto não. Adulto a gente vai ficar quieto aí, fica quieto aí, o cara vai ficar quietinho. A criança não. A criança já é mais complicada. A gente às vezes tem que fazer uma droguinha para a criança para ela ajudar a gente na cirurgia. Senão ela vai ficar se mexendo, vai ficar com medo, e aí atrapalha. Né? Às vezes o adolescente atrapalha, né? A gente teve adolescente aqui que deu um trabalho, não foi? Mas era porque o cara, nervosismo, e aí ele ficou pálido, né? Pálido, e a pressão caía. Aí a gente botou o apoio na perna, botou a perna para cima e continuou o procedimento, né? Aí deu uma melhorada e aí foi. Mas é mais a síndrome do jaleco branco, né? Vocês conhecem a síndrome do jaleco branco? A criança, quando de novo, ela passa por muitas intervenções médicas na infância, e são experiências traumáticas e dolorosas, a pessoa cresce com a síndrome de jaleco branco. Então, assim, quando ela pensa em hospital, ela já é adulta, mas ela não consegue controlar e ela tem ali um descompensamento psicossomático e ela pode desmaiar, ela pode, né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso também. Então vamos aqui, ó. Propriedades da eletricidade. Então existem algumas propriedades da eletricidade, que é corrente, circuito, impedância e voltagem. Vamos conhecer aqui. O que é a corrente? A corrente é o fluxo de elétrons durante um período de tempo e é medido em amperes. Então é como esses elétrons vão percorrer, certo? Dentro daquele circuito. Beleza? Isso é a corrente. O circuito já é o caminho, né, onde o fluxo de elétrons passa. Ele precisa ser completo, ou seja, fechado. Então ele tem que ter o início e o retorno. Então esse é o circuito. Então, por exemplo, qual o circuito aqui? Ele sai do gerador, passa por esse fio aqui, não é isso? Vem para a caneta, é despejado no local do paciente e volta pela placa dispersora. Então esse é o circuito. O que passou aqui? Elétrons, não é isso? Então o que passou foi a corrente, são os elétrons. Impedância é o obstáculo ao fluxo de elétrons, mensurado em ohms. É a que nós chamamos de resistência do tecido. Quanto maior a resistência, maior a produção de calor. Aí é que está o detalhe. Olha só, o que interfere na impedância? Aderência, certo? Mais ou menos água. Entende que a água ela é condutora de eletricidade? A água ela conduz eletricidade? Sim ou não? Sim. A água em si não, mas os elétrons que estão na água, né? Sais, o sódio, é isso aí, tudo bem. Porque a água, se ela for destilada, ela não vai conduzir. Beleza, mas enfim. O que acontece é que no corpo, trazendo para a fisiologia, o líquido que está no nosso corpo ele não está livre de sais, de eletrólitos. Então ele é altamente condutivo, certo? Não é isso? Sim ou não? Então, na verdade, imagina, então se eu tenho uma parte do corpo que tem mais líquido, menos músculo, ou mais gordura, menos músculo, ou, em alguns casos, tecido isquêmico, esse tecido isquêmico, ele vai
aumentar a impedância. Ele aumenta o obstáculo. E o que acontece? Quanto maior a resistência, maior a produção de calor. Aí olha uma coisa interessante. Se o paciente ficar deitado com o peso do corpo sobre uma superfície dura, aquele tecido não vai expulsar o líquido. Ó, o glúteo. Tem músculo, tem gordura, não tem? Tem vascularização, não tem? Mas se eu ficar sentado com a minha bunda numa cadeira, pouco confortável o dia inteiro, não incomoda? Eu não tenho que levantar? Não incomoda? Então tu imagina o paciente deitado naquela maca cirúrgica, diferente dessa que a gente tem aqui, que é acolchoada, e ele está em cima da placa dispersora, com essa bunda na placa dispersora, durante 2 horas, 3 horas. Esse não vai ficar isquêmico? Ele não vai perder líquido? Ele não vai aumentar a impedância? Vai. Então ele pode produzir calor. Pelo simples fato de ele ficar ali comprimido durante muito tempo. Compreende? Então, o ideal, isso era muito comum. Quando eu era enfermeiro, eu trabalhei na Santa Casa. E na Santa Casa eu trabalhei em centro cirúrgico. Foi meu primeiro emprego, inclusive. Eu era circulante no centro cirúrgico. Era técnico de enfermagem. Isso em 2002. No ano de 2002. E nessa época, a prática era justamente fazer isso aqui, o que eu fiz aqui, ó, colocar a placa e colocar a bunda do paciente em cima. Isso era a prática que se fazia. Hoje não se faz mais isso. Era o tecido que melhor se encaixava. Que era o tecido melhor, que tinha mais gordura, tal, tem mais área. Beleza. Só que tu imagina que você entende que o paciente vai ficar horas ali? A bunda em cima daquela placa e vai perder líquido, vai fazer isquemia e ele pode aumentar a resistência a produzir calor. E inclusive lá na 13ª enfermaria onde eu trabalhei, que era a cirurgia geral, nós tivemos eventos de queimadura em criança. Certo? Então, hoje, o que se faz hoje não é colocar a placa em cima do local para botar pressão. É você prender a placa no corpo do paciente e enrolar com adesivo, com fita, para manter. Entende? E não usar mais o peso do paciente como recurso para você fixar a placa. Entende? Então a gente vai fixar a placa no paciente em local que a gente consegue enrolar com esparadrapo, com fita, que a gente mantém o contato, mas não necessariamente é o peso do paciente, porque senão a gente pode gerar isquemia. Tá? Então isso é impedância. E a voltagem é a força que empurra a corrente elétrica através da resistência, medida em volts. Ok? Então vamos ver esse vídeo aí. Ó, isso aqui é um erro muito grande. Ó. Eu já cansei de ver isso. Fixar o cabo, o fio, na pinça Bacalhau. Essa é uma pinça Bacalhau que prende o campo. Então, por o fio não ficar solto, aí o médico vai lá, ou o instrumentador, ou a enfermagem, e prende na pinça. Só que sabe o que acontece quando a gente faz isso? Pode acontecer... Eu acho que eu vou ter que pegar um vídeo aqui. Deixa eu voltar aqui um slide, porque eu acho que esse vídeo não abriu. Queria mostrar esse vídeo para vocês. Vamos lá. Eu vou explicar o que acontece. Quando a gente enrola um fio num metal, a gente cria uma bobina. Um efeito de bobina. A bobina, um motor elétrico, nada mais é do que um monte de filamento de fio enrolado. Vai gerar um campo eletromagnético. Obrigado. Vai gerar um campo eletromagnético. Vai fazer uma outra parte, né, do motor que vai girar, que é uma espécie de dínamo, né? Então ele tem um campo, ele cria um campo eletromagnético que vai fazer o eixo girar. E aí o motor elétrico funciona. Quando a gente enrola o cabo do bisturi no metal e aciona, ele vai gerar um campo eletromagnético ali, para produzir calor. Se esse vídeo que não abriu aqui,
ele é um experimento. O cirurgião ele pega uma lâmpada, sabe aquela lâmpada fluorescente antiga, de tubo, que a gente tinha em casa? Ele simplesmente enrola o fio na lâmpada fluorescente e aperta e aciona o bisturi. E a lâmpada acende. Certo? Ele aciona, ele pega a aliança dele, ele aciona o bisturi com corrente aberta, né? Ou seja, longe do paciente, e ele pega a aliança na mão assim e bota no corpo, assim, e você vê a fagulha na aliança. Bisturi aqui. Ele pega a ponta da faca do bisturi, ele pega a ponta, aciona o bisturi e assim, ó. E aí você vê ali a energia chegando lá. Certo? Então, assim, claro que isso depende de aparelho, depende da capacidade, mas isso é possível acontecer. Certo? E ele não toma choque. Por que ele não toma choque? Porque a voltagem é alta, mas a amperagem é baixa. Certo? Quando usar duas placas de retorno, né, no paciente. Então, quando é que a gente vai usar duas placas? Então, em algumas situações, é importante a gente utilizar duas placas de retorno. E aí, a gente tem um aparelho que adapta na saída ali, onde a gente consegue conectar mais uma placa. Então, usa o adaptador ali, certo? Que ali no aparelho só é para um. A gente usa o adaptador e coloca duas. Aí, quando a gente vai utilizar? Quando a gente encontra pacientes muito obesos ou pacientes muito magros, que são dois extremos, entenda? A gente tem, no caso do obeso, muita gordura, pouco líquido, e no caso do magro, isquêmico, certo? Ambiente úmido são... Como é que pode dizer ambiente úmido? Cirurgias, por exemplo, que a gente precisa utilizar muito soro para lavar cavidade, lavagem peritoneal, por exemplo. Cirurgia de lavagem peritoneal, quando o paciente tem um apendicite, por exemplo, o apêndice supurou, ele rebenta dentro da cavidade abdominal e ele vai contaminar o peritônio todo, né? Então tem que fazer um lavado peritoneal. Então a gente tem que usar, é literalmente um lavado mesmo. Abre, faz uma cirurgia, uma laparotomia, né? E tem que lavar. E aí é uma cirurgia úmida. Então eu tenho muito líquido, o líquido é condutor, não é isso? E aí eu preciso usar duas placas. E ciclos longos, o que é ciclo longo? Ciclo longo é quando eu fico muito tempo acionando o bisturi. Então eu não faço intervalo no acionamento. Então eu também tenho que utilizar duas placas de espessura. Beleza? Ok? Alguma dúvida até aí? Vamos ao uso do bisturi. Então, os efeitos clínicos produzidos por um bisturi elétrico. O bisturi elétrico ele vai produzir 3 efeitos. Corte, a fulguração, que a gente chama de coagulação. Isso é um erro, tá, pessoal? Como assim é um erro? Se você olhar no aparelho ali, ele está escrito coag, não é isso? De coagulação. Mas coagulação, ele não é um efeito físico. Ele é um fenômeno químico. Sangue coagulou, fenômeno químico, certo? Fenômeno físico é que se chama fulguração. Mas por que teve essa mudança? Porque isso foi lá nos anos 40, deixa eu contar para vocês. Lá nos anos 40, quando os aparelhos começaram a ser produzidos industrialmente, teve uma licitação nos Estados Unidos para comprar bisturi elétrico. E houve um esquema para favorecer uma determinada empresa. E aí o que eles fizeram? Eles colocaram no edital que o aparelho tinha que fazer corte e coagulação. Então, todos os aparelhos, eles viam escrito fulguração. Aí essa empresa, da noite para o dia, os aparelhos tinham um botãozinho escrito coag. Então ele era a única que atendia a licitação. Entendeu? Pelo trabicagem. Aí virou função coagulação. Mas na verdade se chama fulguração. Ok? E a terceira que é dissecção.
Só que não existe botão de secção no aparelho. Você tem corte, coagulação ou blend, que é os dois. Ok? Então ele tem função corte, função coagulação ou as duas funções juntas. Não tem dissecção. A dissecção é a forma como você vai utilizar ele. Você vai alcançar a dissecção. Certo? Então, ele vai ter apenas duas formas, dois botões, ou é corte, ou coagulação, ou é os dois. E a dissecção é a forma como você vai utilizar. A outra coisa, você tem diversos tipos de ponta. A ponta mais comum é a ponta faca. Essa que a gente tem aqui. Ela é igual uma faca de pão mesmo, ela é chata, é assim igual uma faca. Então você pode utilizar ela nesse sentido ou nesse sentido. Ok? Depende do objetivo que você quer. Certo? Então eu posso utilizar ela assim ou posso utilizar ela assim. Aí depende do que eu quero fazer, do objetivo que eu quero. A gente vai ver aqui na prática. E existem outras pontas. Ponta parece uma agulha. Por exemplo, para blefaroplastia, a gente usa uma ponta agulha, que ela é bem fininha. Certo? Quando a gente usa o bisturi, ele vai aproximar o tecido, tá? Então, assim, ele vai, depende da forma como você utilizar, ele vai aproximar o tecido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Numa blefaroplastia, por exemplo, se eu faço marcação, você sabe o que é blefaroplastia? Cirurgia de pálpebra, sabe quando o paciente está com mais idade, a pálpebra fica flácida? Então a gente faz um corte para reduzir o tamanho e aí dar uma esticada na pálpebra. Então o que acontece? A gente faz uma marcação e tem um tecido para tirar. Então se eu errar nessa marcação, por exemplo, o paciente não fecha mais o olho. Então, isso na hora que eu utilizar o bisturi elétrico, ele puxar o tecido também, o paciente não fecha mais o olho, vai dormir de olho aberto. Então, enfim. Então, essa é a forma de utilizar. Então, veja bem. Se eu coloco a função corte e aproximo a ponta do bisturi no tecido, ou seja, eu não encosto, eu só aproximo, ele vai vaporizar e vai abrir o tecido, ele vai cortar. Certo? Agora, se eu uso a função coagulação, e faço a mesma coisa, aproximo, ele vai liberar uma corrente elétrica e vai fazer a fulguração, vai cauterizar. Agora, se eu quero fazer dissecção, eu encosto primeiro e depois eu aciono o pedal, entendeu? E aí, tanto faz se eu estou usando no corte ou na coagulação. A diferença é que um vai ter mais potência, outro vai ter menos potência. Entenderam aí? Então, na prática, não é encostar e acionar o pedal, não. É aproximar, acionar o pedal e agora eu vou me aproximar. Eu não é encostar literalmente, mas é chegar bem próximo para que esse efeito faça o que eu quero. Beleza? Entenderam aí? Na prática vocês vão ver aqui como é que a gente vai fazer. Tá bom? Vocês vão ver como é que muda a potência, como é que muda o corte, e como que a gente vai fazer. Tá, só não estraga muito meu bife, que vai ser meu almoço amanhã. Vamos lá. Então é isso. Então, os geradores monopolares, a maioria dos bisturis que a gente manipula no centro cirúrgico, eles são monopolares, tá? Existe o bipolar, que é o tomar quetiapina, né? Então, não, brincadeira. É outro tipo de bipolar. São aparelhos mais modernos e são mais seguros. Eu vou mostrar para vocês. Então, característica dos geradores monopolares. Característica da energia enviada determina o tipo de extensão do efeito sobre o tecido e também o desempenho dos dispositivos. Então, por exemplo, eu tenho aqui corte, coagulação ou misto. Então, o corte, que é a vaporização,
e ele vai fazer a dissecção também, né? Se eu encostar, não é isso? O blend, que é a mistura dos dois efeitos, o blend significa o corte com hemostasia, ou seja, eu corto e ao mesmo tempo estou fazendo controle de sangramento. Por isso que ele é o blend, ele faz as duas funções juntas. E a coagulação, que é só fazer fulguração. Embora na função coagulação eu posso cortar, tá? Depende da potência que eu escolhi. Tá? E ele vai fazer também a dissecção. Alguma pergunta até aí? Não? Então, os aparelhos monopolares, né? Então, o eletrodo ativo no sítio cirúrgico, que é a caneta. Então, esse aqui é o eletrodo ativo. E o eletrodo de retorno, que é a placa dispersora. Isso que a gente já viu aqui. Fluxo de corrente passa através do corpo entre os eletrodos. Então, ele vai sair daqui e tem que voltar para lá, passando pelo tecido. E aí ele tem então ele vai trabalhar com uma alta voltagem. Na coagulação ele vai trabalhar entre 3.000 a 9.000, lembra que eu falei que até 10.000? De 3.000 a 9.000, e no corte ele vai trabalhar de 1.350 a 4.000. Então repare que na coagulação ele trabalha com potências mais altas, certo? E no corte com potências mais baixas. Então, a forma da onda. Então nós temos aqui, no corte. Repara que a faixa de onda é mais curta. Então, o corte ele provoca uma alta frequência com baixa amplitude. Na coagulação, ele tem um intervalo maior entre as ondas, mas ele tem alta amplitude. E o blend é um intermediário entre os dois. Ele tem médio intervalo e a faixa também é média. Aqui, vamos ver o exemplo aqui do corte. Então, no corte, maior separação de tecido com menor dissipação de energia. Então aqui, repara que ele queima pouco, reparou que queimou pouco? Então ele separou mais o tecido e dispersou menos energia. E na coagulação, menor separação de tecido com maior condutância de energia para os tecidos adjacentes. Olha como é que fica pretinho. Então ele já jogando mais energia que provoca mais queimadura. Por isso que ele coagula. Por isso que a função é coagular. Então a gente pegou um vaso que está sangrando. Se eu botar o bisturi na função corte, eu vou separar tecido. E não vou queimar. Olha como é que fica limpo. Agora, se eu utilizar a função coagulação, como ele joga mais voltagem, lembra lá? De 3.000 a 9.000, o que vai acontecer? Ele vai produzir mais calor. Então ele vai queimar. Então ele vai fazer o que eu quero, que é cauterizar. E vai separar menos tecido. Produzir menos corte. Certo? E o blend é o intermediário entre os dois. Mas ficou claro a função prática dos dois? O corte, eu vou ter menos eletricidade, menos energia, certo? E mais separação de tecido. Enquanto na coagulação eu vou ter muito mais energia, menos separação de tecido. Consequentemente, eu vou ter mais produção de calor. Né? E sobe até fumacinha, né, cara? Sobe até fumacinha. E fica esse cheiro maravilhoso que a gente sentiu aqui. E aqui são os aparelhos bipolares. O que são os aparelhos bipolares? São os aparelhos modernos que eles utilizam uma corrente, lembrando que corrente é o circuito que ele passa, né, o caminho, não é isso? É uma corrente de curto caminho. Então, eletrodo ativo e de retorno no mesmo instrumento. Então, ele funciona como se fosse uma pinça. Então, vocês imaginam ali, o eletrodo ativo e o retorno é essas duas pontas aqui. Essa ponta e a outra ponta. Um vai produzir eletricidade e o outro vai trazer de volta. Compreende? Então, a produção e a dispersão estão no mesmo lugar. Entende? Então, esse aparelho eu não preciso usar a placa dispersora no paciente. Por quê? Porque o eletrodo ativo e o eletrodo de retorno estão juntos ali. Então, eu cheguei,
tem uma artéria vazando ali. Eu vou ali, encosto próximo os dois, pronto. Saiu dali, correu para ali mesmo e ali já cauterizou. Só que ele não serve para corte. Entende? Ele serve para hemostasia. Ok? E aqui, ó, aqui é o aparelho completo. Então, por exemplo, se eu quero fazer corte, aí eu vou usar a placa dispersora e vou usar uma caneta. Se eu quero fazer controle de hemostasia, eu vou usar essa pinça. E aí eu vou usar os pedais. Corte, coagulação e blend. Certo? E aí é diferente. Esse aparelho a gente tem que mudar lá. Ok? E esse aqui não, que você escolhe na hora. E tem aparelhos que você tem os botõezinhos na caneta. Corte, coagulação e no meio blend. Alguma pergunta? Não? Preparação do paciente. Isso aqui é importante. Então a gente vai preparar o paciente para o ato cirúrgico. Então a gente tem que tomar cuidado com alguns equipamentos. Primeiro critério, nada de metal no paciente, certo? Ó, botão da roupa, botão da calça jeans, né, metálico. Não é isso? Joias, aparelho ortodôntico. Tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Dispositivos implantados. Dispositivo cardiológico, marca-passo. O marca-passo, o bisturi elétrico, ele não danifica o marca-passo, mas ele danifica o eletrodo do marca-passo que está dentro do coração. O marca-passo é um aparelhinho, certo? Ele tem um fiozinho que está implantado dentro do coração, para dar o choque. Então, esse eletrodo que está lá é o que é danificado. O aparelho em si não, mas o eletrodo que está lá é danificado. Implante coclear. O que é o implante coclear? É aqueles aparelhos auditivos que o paciente implanta, já viram? Ele é implantado aqui na região... na região... Rapaz... Como se chama essa região aqui atrás da orelha? Mastoide. Olha, região do mastoide. Como é que me folheou a memória? Eu justo todo Mastoide, pô. Região do mastoide. Então tem um implante coclear que fica aqui, que é o para deficiência auditiva. Esse aparelho, sim, se você usar o bisturi elétrico, ele vai é um aparelho de mais de 100 mil reais, você vai estragar o aparelho. Certo? E o modulador de estímulo doloroso. Por exemplo, o modulador de estímulo doloroso, às vezes, parece a paciente que tem problema crônico na coluna, sente muita dor. Então existe um aparelho que é instalado na coluna, que é um modulador doloroso. Adina, o Arthur está chamando ali. É um modulador doloroso. Esse modulador doloroso, ele é um aparelho que fica instalado ali e ele controla a sensação de dor do paciente. Ele também pode ser danificado pelo bisturi elétrico, certo? E aí tem mais joias e tal, ó. Local de colocação da placa de retorno, né? Uso de energia monopolar. Então tudo isso a gente tem que primeiro se precaver na hora de preparar o paciente para a cirurgia. Certo? Olha outra coisa importante aí. Sabe o que é isso? Extensão de cílios. A extensão de cílios ele é feita com uma cola à base de petróleo. E essa cola, alguns fabricantes fazem ela com metal. E aí, quando o paciente vai para o centro cirúrgico, não se atenta para o uso do cílio, e aí imagina, e ele pega fogo. Descobriram depois. E igual acontece com alguns tipos de tinta de tatuagem. Não todo tipo. Já viram um paciente com tatuagem indo na ressonância magnética? Às vezes sofre, já viram falar? Não? A máquina de ressonância ela é um imã gigante, vocês sabem, né? Ela atrai tudo de metal para perto dela. Então, existem relatos de pacientes que vai para a máquina com tatuagem e dói, porque a máquina atrai o metal que tá na tinta. Porque aquele tipo de tinta é feita com a base de alguns tipos de metais. Igual a cola dos cílios. Certo?
E ele também pode reagir no caso do bisturi elétrico, pode produzir queimadura. A aliança do cirurgião é, ó, tá vendo? Embaixo da luva. E queimou. Então, ó, dicas importantes. Use configuração de energia mais baixa possível. Então, foi aquilo que eu falei. Começa sempre com baixas cargas e vai aumentando gradualmente de acordo com a necessidade. Não tem problema você usar 10 mil, desde que você tenha iniciado com 2, com 3. Ok? Não tem problema. Outra coisa é o cuidado. Por exemplo, às vezes, você está assim, aumenta. Aí você está ali, 5 mil, 6 mil, 7 mil. Está aumentando demais. Para e pensa, será que realmente o aparelho estou precisando aumentar? Ou está tendo fuga de corrente em algum lugar? Então, às vezes, a placa deslocou. Às vezes, tem alguma coisa que está atrapalhando. Então, quando você perceber que você precisa aumentar muito a potência, analisa alguns fatores. Nós já tivemos cirurgia nossa, a gente teve que trocar a placa de local. Trocar de lugar. Por quê? Porque estava no local, a gente estava pedindo potência. Espera aí. Vamos raciocinar um pouquinho. Troca ela de lugar. Trocamos de lugar e a coisa melhorou. Então, assim, analisa. Sempre comece com energias mais baixas. Pela experiência, dá para saber a voltagem com o calibre de qualquer... Ó, então, vamos pensar assim. Lembra que na função de coagulação ele libera mais potência. Então, geralmente, quando eu estou na função de coagulação, eu tendo a usar menos. Então, assim, 5, 6 é ali o ideal. Dependendo do calibre do vaso. Isso, porque a potência que está sendo gerada na ponta da faca do bisturi, da ponta do eletrodo. Agora, se eu vou usar corte, já posso subir um pouquinho mais. Entende? Então, se eu estou usando função coagulação, é normal que eu use menos potência. Se eu estou usando corte, é normal que eu utilize mais potência. Porque a coagulação libera mais energia, certo? Então, se eu estou... Grave aí, se eu estou usando corte, pense em menos potência. Se eu estou usando coagulação, pense em mais potência. Certo? Não, ao contrário, gente. Tá vendo como é que eu pego vocês? Se eu estou usando corte, eu penso em posso utilizar mais potência, porque o corte ele usa pouco. Se eu estou usando função coagulação, eu tenho que pensar em usar menos potência. Certo? Corte mais e coagulação menos. Não ative em circuito. Evite tocar o paciente então evite tocar no paciente, porque a corrente vai para você, beleza? Mesmo que ele esteja correndo na superfície, ele está na superfície do corpo do paciente, que fique lá. Então, se você está tocando no paciente, a corrente pode ir para você. Não ative em circuito aberto. O que é ativar em circuito aberto? Pelo que eu falei, né? Vou testar o bisturi antes de usar, não teste. Então, isso é acionar ele em circuito aberto. Evite metal com metal, né? De arco. Siga as instruções do fabricante. Pessoal, isso aqui é importante. Ó. A gente tem o costume de não ler manual. O brasileiro não lê manual. Mas cada aparelho, cada fabricante, ele vai trazer situações que você deve evitar. Então, no próprio manual vai estar assim, não utilize o bisturi elétrico com essa condição. Não utilize com essa condição. Não utilize com essa condição. Então, não adianta. Não adianta a gente falar do BP100 ou falar de qualquer um outro. Porque você procure conhecer o equipamento e ler o manual. Bateria? Não, já está acabando aqui já. Certo? Então, seguir as instruções do fabricante. Outra coisa, de acordo com a placa. A placa, o tamanho da placa não é assim. Adulto é um padrão, infantil é um padrão, neonatal é um padrão. Não. Cada fabricante vai ter uma especificação. Então, tem fabricante que vai falar assim, acima de 7 anos ou tantos quilos, pode usar a placa de adulto. Certo? Abaixo de tantos quilos ou tantos anos, pode usar placa infantil.
Então você tem que consultar o manual do fabricante. Não adianta você, tem tantos anos, vou usar de adulto. Não. Consulta o manual do fabricante, ele vai te dizer, certo? Então é isso que você precisa saber para evitar problemas. Certo?